E hoje no USA Talks, mais um podcast fantástico. Sou suspeita, porque já conheço há pelo menos desde 1997 um super empresário do ramo alimentício, mas além do ramo alimentício, aí que você vê o que é ser visionário. Ele foi pro segmento também do varejo, mesmo se tornando um ramo alimentício, né, Renatinho? É isso aí. Hoje a conversa vai ser boa. Figuraça daqui de Orlândia. Querido Léo, seja bem-vindo ao USA Talks. Bem-vindo, Léo. Obrigado. É que a gente apresenta Léo do Camilas, né? Ah, é verdade. É o sobrenome dele. Daqui a pouco o pessoal chama Léo Camilas. Léo Camilas. Léo do Camilas. O Léo do Camilas. Obrigado. Muito É um bom. prazer estar aqui com vocês. Nossa, é um prazer também te receber. De É verdade. uma honra. Obrigado Muito por me bom. convidar. Eu sempre gosto de, principalmente quando é para contar minha história, contar um pouco do que fiz, porque eu acredito muito que quando a gente conta a nossa história, a gente lembra de quem a gente é, de onde a gente veio, né? Ai, que E lindo. isso para o empreendedor é fantástico, porque o empreendedor que perde essa referência é como um barco sem prumo, né? Então, contar a minha história, falar de mim e o que eu fiz, de onde eu vim, me mantém conectado. Né? E aí eu tenho a certeza que eu estou indo para o lugar certo, né? Isso é importante. Gente, é uma das pessoas, assim, mais humildes e visionárias que eu já conheci. Te juro. Eu já falei isso pra Obrigado, você. Fê. Obrigado. Mas é uma pessoa que ensina muito, muito. E qual é a primeira pergunta, Renatinho? Então, vamos lá. Vamos começar, hein? Vamos pegar todos os segredos dele, Fê? Bora! Não vejo a hora. Alguns eu já descobri ao longo da vida, mas agora eu quero mais. É isso aí. Léo, só para começar assim, eu queria saber de onde que você é, né? E como você veio parar aqui nos Estados Unidos? Eu sou natural de Recife, né? Eu sou de Recife e eu vim para cá, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi em 97, né? Eu vim para passar 3 meses, né? E a intenção realmente era voltar. E acabou que, né, estamos aí até agora. Tive, né, entre 97 e 2000, foi o período que eu fiquei aqui. E voltei ao Brasil, né, em 2000. E em 2003 eu voltei novamente para cá. E quando eu voltei casado e com filho de 2 anos, né? Aí Nossa. foi um novo começo. Foi um desafio legal. completamente diferente. Ah, muito doido. Agora eu entendi porque tu gosta do André. Os dois são de Recife, né? Toda a mesma terra. Agora eu tô O André, começando a André ligar é as muito coisas. E olha que top, 97, nada é por acaso nessa vida. 97 foi a primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos. Não falava nem good morning. Eu vim para o intercâmbio da UCF e o lugar que eu fui comer foi no Camilas. Mas o Camilas, agora ele vai contar, o que era o Camilas. Então, quando eu falei que eu conheço desde 97, é porque foi o primeiro restaurante, o primeiro lugar que eu ouvi português aqui em Orlando. Pois é, o Camilas eu sempre falo, o Camilas é a Embaixada Brasileira de Orlando. É ponto turístico, né, gente? É ponto turístico, E assim, quando você estava no Camilas, né? A gente vai contar a história de como você se tornou proprietário. Mas no momento que você entrou no Camilas, já existia aquele posso chamar daquele bairro, aqueles malls brasileiros que não, Cara, né? olha, 97, né? A Fê, ela pode falar junto comigo isso. 97, na década de 90, final da década de 90, ainda eram tudo muito... o acesso à informação ainda era muito difícil, né? A internet não era isso tudo, né? A gente não tinha... Não era todo mundo que tinha celular. Não tinha Instagram para divulgar. E o celular não era smartphone ainda, né? Não era tijorola. Exatamente, né? E o interessante é o seguinte, que aquela área ali, principalmente aquele mall ali, era ali onde todos os brasileiros se encontravam. Era o mall dos brasileiros. Era o mall dos brasileiros, era ainda é ali. um pouco até hoje, né? Até hoje, sim. É. E o Camilas, né, era interessante porque quando você ia jantar no Camilas à noite, eu era garçom nessa época, e à noite era todo mundo que morava aqui. Era muito interessante porque você andava pelo meio de salão, era todo mundo conversando, às vezes, porque... O que acontecia? Todo mundo se encontrava ali para bater um papo. Era o ponto de encontro depois do trabalho. E para saber o que acontecia em Orlando. Porque aquilo não existia. Que legal. Mas
não existia internet, não existia acesso à informação. sim. Então, por exemplo, cara, eu quero conseguir um emprego. Pô, vai lá no Camilas. Não tinha grupo de WhatsApp. O Não Camilas era o tinha. grupo de WhatsApp. Era o grupo do WhatsApp. Para os jovens é tipo um Instagram analógico. É o Instagram real. Cara, eu lembro que chegava lá e o pessoal chegava lá e falava, cara, ó, tô buscando emprego. Ó, naquela mesa ali, ó, tá o Faneco, que é loja de carro. Tá ali o cara que mexe com construção. O advogado de imigração, o contador. Então, ali se conseguia tudo. Que legal. demais. Por exemplo, o pessoal chegava, tô procurando um quarto. Cara, vai lá no Camilas. Não, e engraçado. Era assim. E quando você começou a trabalhar lá, devia ter sido um privilégio, né? Você conseguiu, assim, aumentar seu network, assim, de uma forma A gente expressiva, sabia né? de tudo, né? Ali a gente sabia quem estava precisando de trabalho, quem tinha um quarto para alugar, médico, olha, rapaz, chegou um médico, porque naquela época não tinha aquela coisa, médico brasileiro era coisa muito Nossa, rara. raríssimo. Quando você encontrava um que falava espanhol, todo mundo ia lá, né? Por exemplo, até hoje temos aí o Sérgio Menendez. O Sérgio Menendez, meu médico. ele já é praticamente brasileiro. Cubano que já fala um português melhor que a gente. Por quê? Porque ele, naquela época, ele era um médico hispano, o physician, né? Que é o médico de família. Verdade. E naquela época era uma dificuldade encontrar um médico que falasse espanhol. Então, os brasileiros iam todos para ele. Depois veio o doutor Barupian, lembra do doutor Barupian. Barupian. Sarkis demais. Barupian. Olha aí. Sarkis Barupian. E depois veio o Frank. O Frank, sim. Da VIP Clinic, Da que VIP depois Clinic, a Cris e isso. tudo, o doutor Frank, hispano, mas ele hispano. falava portunhol. Era isso aí. Ali em Kissimmee. Então, isso tudo, né? O Camilas era esse lugar. Você ia para ali você sabia de que tudo, legal. né? Então, Além de comer gostoso, né, além de gente? comer gostoso, Que era o arroz com feijão único na cidade. é. Me corrija se eu estiver errada. não, é verdade, é verdade. Era o único. O único lugar que tinha arroz e feijão. Era aquela coisa, né? Então, o Camilas, ele se tornou realmente referência. Referência. Sim. Para o brasileiro que vinha para cá, né? Sim. Então, ali a gente não só servia comida, né? E como também resolvia vários problemas. E ali, quando nós compramos, estou dando um pulo aqui, mas depois a gente volta. Uma das coisas que muita gente, quando pergunta, vem conversar conosco e fala assim, poxa, que legal, vocês estão no ramo de gastronomia. Não, eu não estou no ramo de gastronomia. E isso é uma das chaves que eu gosto de falar para o empreendedor que está começando. Pega a visão, galera. Nós estamos no ramo de pessoas vendendo comida. Oh my Isso Faz total gosh. muda sentido. tudo. Isso muda tudo. Muda tudo. Tá? Então, essa visão do começo que eu tive ali do Camilas, desse tipo de... Poxa, o Camilas era o grupo de WhatsApp, né? Era o grupo de WhatsApp. Então, hoje, o que eu falo para os nossos colaboradores que estão lá? Eu falo, gente, aqui a gente é uma empresa de solução. Meu Deus. Não deixa de ser, né? É um solucionador. Cara, o cara chegou ali e fala assim, olha, eu preciso de um médico, eu tenho o telefone do médico brasileiro aqui. Gente, alguém tem o endereço da Embaixada Brasileira? Eu tenho. Alguém tem... O advogado. Um advogado brasileiro. Eu tenho 3, 4 que eu posso indicar ali. Então, a gente tem que ser solução. E eu vou além, tá? E eu ainda falo, gente, chega a gente aqui querendo comer uma pizza e não quiser sair daqui, pede a pizza para ele comer aqui dentro. Eu preciso resolver o problema dele. É praticamente um ponto de contato ali, né? Com Meu o Deus. brasileiro. Ó, Exatamente. Então, quando você entende isso, tudo muda dentro do teu negócio. Com certeza. Então, nós não somos apenas um restaurante, nós somos uma empresa de solução. mas você já tinha essa cabeça. Pois é, e essa cabeça veio exatamente... Da onde? Essa cabeça veio desse começo. Uau. Quando a gente... eu olhava o Camilas de uma maneira diferente. Tanto eu quanto o Alex, meu sócio, a gente tem uma mente muito parecida nesse sentido. Que função vocês tinham no Camilas quando você começou? Eu era garçom. E o Alex começou como lavador de pratos, dishwasher, né? E... Que 100%. Não quero menosprezar de forma alguma. Mas é a função mais básica dentro da cadeia. Sim, da cadeia de restaurante é o dishwasher. Exatamente. E o Alex, ele veio dali. Uau. Então, nós crescemos ali dentro. O Camilas era a minha segunda casa. É ainda a minha segunda casa. Agora mais que nunca, né? Agora mais que nunca. E a gente passou por todas as posições lá dentro, né? Vivemos coisas extraordinárias lá dentro. Então, acaba, né? Essa conexão, né, com o Camilas que a gente tem é algo muito forte, tanto eu E como é quanto que ele. foi pro seu Manuel? Porque vocês foram crescendo no Camilas, Sim. né? Querendo ou não,
vocês seguiram um plano de carreira, Sim. certo? Porque vocês perceberam ali, quero crer, o potencial que era o Camilas e o que ele poderia se tornar. Sim. Como foi essa trajetória com o seu Manuel? Manuel, só o pessoal saber, era o Ah, antigo é. dono, seria o Olha fundador eu, do Camilas, seu né? Manuel, o Camilas, o antigo dono do foi Camilas. fundado, Foi o fundador, né? por, Por um Manuel português. Briotti, isso, português. Inclusive o nome Camila vem da filha dele, né? Que legal. Então, Uma boa curiosidade. Isso. E nós trabalhamos com ele muitos anos e ele foi um pai, ele ensinou muito pra gente, né? Tanto eu quanto o Alex, a gente tem uma gratidão e um carinho muito grande por ele, né? E ele, né? Eu acredito, né? Que o sonho dele era que os filhos assumissem o Camilas. Só que o Manuel, ele voltou a morar no Brasil desde 99. Nossa. Então, os filhos deles... né, Tava tudo eram- à distância para gerir, né? Pois é, e os filhos dele, apesar de nasceram todos aqui, os três, mas foram muito novos para o Brasil, né? Não tinha um sucessor, né? E eles não queriam, os filhos deles não queriam mais vir para cá para tocar o Camilas. Né? Uau. Cada um fez o seu caminho. E o Manuel, já quando ele decidiu vender para a gente, ele falou, poxa, eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer. E o Manuel tem outras empresas no Brasil, é um empresário muito bem sucedido no Brasil. E ele falou, poxa, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, então agora é com vocês. Então ele chamou eu e o Alex, falou, olha, eu quero vender e eu só vendo se for para vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão dar continuidade a esse legado que eu construí. Ali você já era gerente. Ali Legal, a gente era reconhecimento. gerente. Deixa eu voltar um pouquinho e fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Você foi garçom lá há muito tempo e o Alex, né, que é o seu sócio, ele foi lavador de prato, né? Sim. Durante quanto tempo vocês fizeram isso? Mais ou menos. Olha, eu diria aí que pelo menos por 12 anos, 12 a 15 Bastante anos. tempo. Então, a minha pergunta é a seguinte, assim, como vocês tiveram vários outros garçons, outros lavadores de prato, o que você acha que fez vocês se destacarem a esse ponto? Né? Até para o pessoal entender. Gostei. Uma das coisas que eu sou pastor também. Sim. Eu gosto de usar princípios bíblicos. E hoje eu entendo que muita coisa que eu fiz dentro do Camilas, para chegar onde eu cheguei, foi usando princípios bíblicos, sem ter conhecimento da palavra. Uau. Eu sempre pensei o seguinte, faça ao próximo aquilo que você gostaria que Fizesse fizessem a a si você, mesmo. certo? Então, quando você entende isso, a primeira pergunta que eu faço, não pergunta, mas a primeira coisa que eu falo, isso está na Bíblia, né? Isso é um princípio bíblico, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Então, vamos lá. Se eu sou funcionário, eu olho para o proprietário do restaurante e falo, se eu fosse proprietário do restaurante, como é que eu gostaria que meu funcionário trabalhasse? Uau. Então, trabalhe dessa maneira. Hoje eu sou proprietário, então eu olho para o meu funcionário e penso, se eu fosse funcionário, como é que eu gostaria de ser tratado pelo meu chefe? E você já foi bastante tempo, eu né? trato ele, exatamente. Já passou, sabe né? como é, né? Viveu a jornada, então fala com propriedade. Sim. Então, o que acontece? Eu sempre olhei para o Camilas dessa maneira. Eu sempre tentei dar para o Camilas aquilo que, se eu fosse dono, era o que eu esperaria de um funcionário. Né? Então, tanto eu quanto o Alex, a gente tem esse nível de comprometimento. Legal. Eu sempre olhei para o Camilas como se fosse meu. Desde a época que você era um colaborador apenas. Colaborador apenas, exatamente. E isso Já tinha visão de dono. já tinha visão De empreendedorismo. Né? É o que você falou, intrínseco, sem muito conhecer, mas já tinha essa visão. Só para até para complementar minha pergunta é porque aqui culturalmente, né, as pessoas acabam pulando de galho em galho mesmo. A gente não tem esse vínculo trabalhista tão forte como tem no Brasil, né? Por $1 Tanto a pro mais você empresário- muda. tanto para o empresário quanto para o colaborador, né? E o fato de você ter ficado lá 15 anos, assim, Sim. é bem vestir a camisa da empresa mesmo, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que criar raiz, né? Não tem jeito, né? E tudo, cara, eu lembro quando eu voltei pela segunda vez, que eu vim por Miami, né? Que eu voltei com esposa e com filho, né? De 2 anos, em 2003, que eu cheguei novamente aqui. Foi uma chegada muito difícil. Por quê? Por que eu escolhi voltar novamente para os Estados Unidos?
não foi porque eu tive saudade daqui, foi porque o que eu fui fazer no Brasil não deu certo e eu não tinha dinheiro para pagar meu aluguel. Sério? Sim. Não, como a maioria dos brasileiros, buscando uma vida nova. Eu não tinha nem dinheiro para voltar. E aí eu tive um amigo tem um amigo, né? E ele era gerente, na época, era um gerente do Camilas de Miami, na época, né? Então já tinha filial naquela época, o Camilas. O Camilas de Miami foi o primeiro, né? Foi o primeiro, né? E também era do Manuel. Do Manuel Sim, também. é. E aí, eu liguei para ele, falei, cara, preciso voltar. E ele falou assim, olha, se você quiser, eu tô precisando de um chefe de garçom aqui em Miami. Eu falei, eu tô indo. Eu vou. Eu vou. Só que eu não tinha dinheiro. Aí ele me mandou $300. Pra comprar as passagens. Não, a passagem minha mãe me deu. Ele me deu $300 porque eu não tinha dinheiro nenhum. Meu Deus. Pra você descer do avião, pelo menos, e pegar um Com voo, alguma né? coisa, com alguma né? coisa. E aí eu comecei a trabalhar no Camilas de Miami como chefe de garçom. E eu tô contando isso para falar um detalhe que é importantíssimo, que é sobre a mente. Mas olha que interessante. E eu morava em Norte Miami. Então eu pegava um ônibus para trabalhar. Né? Naquela época, a esposa saía para trabalhar às 6 horas da manhã, que ela trabalhava num escritório de seguros, na época, lá em Miami, em North Shore, eu acho que Miami Shore. Miami Shore. E eu trabalhava em downtown, né? O Camilas é em downtown. O oposto. E a gente tinha um filhinho de 2 anos. Então ela saía às 6 horas da manhã, ela pegava 2 ônibus e eu pegava um ônibus para trabalhar no Camilas. Eu saía com meu filho no braço, deixava ele numa creche, caminhava de 4 ou 5 quadras para deixar ele, quando deixava ele lá, ele começava a chorar. Porque, cara, ele não falava, ele veio do Brasil, Nossa. né? Então, era Não uma falava o situação... idioma. Não falava, era Meu muito Deus, difícil. Ele bebezinho. agarrava, começava a chorar. Ele chorava de um lado, eu chorava do outro. E aquilo, eu entrava naquele ônibus arrasado. Eu sempre pegava o ônibus no mesmo lugar, sempre no mesmo horário. Sempre era o mesmo ônibus, porque ali começava a linha. E o ônibus sempre estava vazio. Então eu sentava lá na última cadeira, encostava a cabeça no vidro e eu ia ali remoendo. O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida. E Miami é meio caótico também, né? também É diferente tem aqui isso, de né? Orlando, né? É um clima diferente. mais pesado, né? Mais pesado, sim. É. Então, quando eu descia ali, eu já descia com a minha mente destruída. Então, eu ia trabalhar, era terrível o meu dia. Nossa. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso mudar isso. E aí, eu comecei, naquele momento que eu entrava no ônibus e eu sentava ali, eu fechava o olho e eu começava a imaginar que eu era um cara bem-sucedido. E eu começava a contar uma história para mim. Poder da visualização. E eu começava, eu sou bem-sucedido, eu vou ter empresas. Glória eu a não vim aqui Deus. para passar por isso. Eu não vim aqui para ser uma pessoa que vai ficar pedindo emprego. Eu vim para gerar emprego. Eu não vim para aqui para passar o que eu estou passando. Eu vim para aqui porque eu vou ser próspero, eu vou ter dinheiro. A palavra tem poder. Que E é sabe isso? quanto tempo eu fiz isso? Quanto? Durante 1 ano. Foi exatamente 1 ano que eu fiquei como chefe de garçom no Camilas de Miami. E eu fazia isso Isso era praticamente. 2003. Todo santo 2003. dia Todo você santo dia. profetizava isso na sua vida. Eu profetizava e eu comecei a declarar. A palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele fala, né? Não se acomodeis com as coisas desse mundo. Legal. Né? Porém, renovar a sua mente, né? Renovar a sua mente. Então, eu fazia isso todos os dias e declarava. Porque a Bíblia, né? Hoje eu entendo. Na lá em época não, né? Provérbios, né? Fala que o poder da vida e da morte tá na língua. Tá na língua. Então, Lógico. É o que você declara. E hoje, olha que coisa interessante. Eu vivo tudo isso que eu declarei. No ônibus, arrasado, triste, mas a mente buscando ser forte. Mas acho que é algo que você tinha que passar, né? Pois é. O que eu entendo, né? Hoje, por exemplo, muita gente pergunta para mim assim, Léo, qual o segredo da prosperidade? O que você teve que fazer? Cara, vendo hoje a minha história e com o conhecimento que eu tenho hoje, eu tive que libertar a minha mente. Porque o segredo da prosperidade, ele é mental. Ai, 100%. É você que limita. Então, se você não tiver uma mente Próspera. próspera, porém, para ter uma mente próspera, você precisa ter uma mente livre. Para ter uma mente livre, você precisa ter uma mente curada. Se você tem uma mente doente, se você tem uma mente escrava, se você tem uma mente presa... Pobre, você não- escassa. Você não vai chegar na prosperidade. Ai, eu creio Com muito. certeza. E uma mente resiliente acima de tudo, né? Resiliente. Resiliente. Não, porque como é que você, à beira do caos, você consegue
idealizar, porque era o que o Léo fazia, Aham. idealizar algo extraordinário. Pensa no poder da energia, tudo que estava emanando Sim, nele com para isso certeza. acontecer. Não, e ainda boto mais um ponto aí. Resiliência também de estar fazendo sempre a coisa certa. Porque todo dia, né, Ai, existe a não se oportunidade corromper. de não se corromper. Claro, Acho que hoje em dia esse, claro. esse é o mais difícil, né? Valores Tá sempre inabaláveis. ali, tipo assim, exatamente, foi o que você falou. Sem abalar nenhum dos seus valores, conseguindo essa resiliência, mesmo batendo com a cabeça toda Sim. hora, durante muito tempo, é difícil. E eu falo, tá? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu fazia aquilo na minha mente porque aquilo me acalmava. Olha, que demais. Se eu falar que não, eu fiz aquilo porque eu sabia que um dia... Ah, não, eu li em algum lugar. Não. Não. Aquilo me tirava a minha mente daquele sofrimento que eu estava vivendo. E do recomeço, né, Léo? Do Com um recomeço. filho pequeno, com a sua Então, esposa. Exatamente. Então, aquilo me aliviava. Eu percebi que quando eu fazia aquele exercício mental dentro do ônibus, eu descia melhor para trabalhar. Sim. Uau. Então, foi Deus. Foi Deus. Mesmo direcionamento na divino. época, você não, né? Não sendo sendo ignorante na palavra, Na palavra, ele já te guiava ele ali. já me guiava ali. Então, a mente, ela é quem vai... você é o que você pensa. A mente molda quem você vai ser. Eu Então, concordo. é muito importante a gente ter realmente uma mente livre. Uma mente livre. curada. Sabe? E não estou falando aqui, isso não é papo de coach, mentor. Não, eu entendi. Peguei a visão. Não é. Realmente, você precisa libertar a sua mente. Por exemplo, vamos na Bíblia de novo. Cara, Adoro. Quando Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, vai lá libertar o povo, mas eu já endureci o coração do faraó. Oh, my Está God. lá em Êxodo 10, versículo 1 e 2. Eu endureci o coração do faraó. Você fala, gente, como é que ele manda Me Moisés manda lá e tá já tudo... endureceu. Porque o povo era escravo por 400 anos. E não era só uma escravidão física, era uma escravidão mental. Deus precisava se revelar para aquele povo, mostrar o que ele podia fazer para que o povo tirasse a mente da escravidão, olhasse para ele e começasse a entender o que eles poderiam viver se eles colocassem a visão deles, o pensamento dele, o coração dele em Deus. Eles estavam trazendo isso para o moderno, muitas pessoas se condicionam à mediocridade, né? Exatamente. E o povo estava condicionado a isso. Por que o povo passou 40 anos no deserto? Foi 40 anos de processo para poder libertar a mente dele, porque a terra Estavam prometida... presos a crenças, né? A terra prometida não era o final, era o começo. Era o começo da jornada. Era o começo. Então ele precisava do povo com a mente livre. Não com a mente no Egito. Sim. Ele precisava do povo com a mente livre. Uma mente e você curada. entende que isso foi o seu maior segredo? Não segredo, mas a sua melhor ferramenta para chegar onde você chegou hoje? Sim, sim. Com certeza. Agora, obviamente, né? A gente também precisa fazer a nossa parte dentro. Certo? Dentro do negócio. A gente precisa ter a nossa mente curada. A gente precisa... mente e braço, né? É isso aí. Execução. Mente, Porque já diz, né? Oração, orar e agir. Então, exatamente. eu tinha que executar, né? A gente precisava também agir. E nós agimos da maneira correta dentro do Camilas. A gente conseguiu conceituar a marca de um jeito que hoje o Camilas se tornou referência. Com certeza. Deixa eu só voltar um pouquinho só para o pessoal entender. Você chegou em 2003, né? E quando que você assumiu o Camilas como empresário? 2013. 2013. Então, vamos lá, a gente está falando de 10 anos aí. 10 Fora anos, 97. Fora 97. Fora 97, porque você trabalhou Sim. lá, voltou. Mas vamos partir de, só para simplificar, a partir de 2003, né? Você Certo. voltou como chefe 10 de garçom, anos. 10 anos, né? Sim. Até você ter essa oportunidade. E essa oportunidade, você já estava aqui em Orlando ou não? Ou já estava em Miami? 2003 eu passei exatamente um ano. 2004 eu já estava em Orlando. Agosto de 2004 eu já estava em Orlando como gerente. Sim. Aí você subiu para assumir aqui. Exatamente. Alex veio junto ou já estava Não, aqui? Alex, eu contratei a Alex aqui quando eu cheguei aqui. Olha. Ainda contratou demais. sócio, olha só. Contratou só. Mó pistolão. Isso, cara, isso é que é visão de futuro. E detalhe, né? Olha que coisa interessante. Em 2007, eu saí do Camilas por 2 anos. Porque nasceu meu segundo filho. E eu precisava de mais tempo. E aí... E, só pra pessoa entender, você estava como funcionário ainda. Eu Você era saiu gerente. Colaborador ainda, né? Sim. Se desligou por 2 anos, falou, Foi. preciso viver família, Na vida. verdade, o que aconteceu? O Manuel, né?
Ele precisava de um gerente que ficasse ali e eu já não tinha mais, porque eu queria viver um pouco com meu filho, né? E aí não chegamos num acordo, eu fui muito numa boa. Falei, não, irmão, então eu vou seguir o meu caminho, tá tudo certo. E eu fui trabalhar no restaurante americano, onde eu era gerente da cozinha. Vá, essa parte eu não sabia. Trabalhei no restaurante americano e passei 2 anos lá. E nisso o Alex, nessa época que eu saí, Alex já era chefe de garçom, porque eu tirei o Alex da cozinha, passei ele para garçom e depois virei ele chefe de garçom, né? Ele chegou a sair por 30, 40 dias do Camilas, mas voltou. O Manuel chamou ele e falou, assume Miami pra Pelo mim. amor. E aí legal. Alex foi para Miami. E aí quando foi 2008, se eu não me engano, eu saí em 2007, Alex seguiu pro Camilas de Miami, eu acho que foi 2008, ou de 2008 para 2009. Não, 2009. Ele chama Alex. Alex era gerente de Miami, ele chama Alex para ser gerente em Orlando. E ele fala para Alex, eu quero mais um gerente para trabalhar com você. Eu quero um subgerente para trabalhar com você. Aí Alex falou, não, subgerente eu não conheço não. Eu conheço um gerente igual a mim, para trabalhar comigo. Ele, quem? Eu sou o Léo. Que legal. Voltou, né? Aí o Manuel Bom falou, filho, a casa torna. você acha que ele volta? Aí o Alex falou, volta, deixa eu falar com ele. Aí o Alex, engraçado, né? Eu Olha, coloquei o que Alex. história linda. E ele que me trouxe de volta. Uau. E hoje, né, vocês estão construindo... Cara, é muito Steve Jobs essa. Ai, vai. É muito, Mas, ó, que vamos legal. lá. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, foi com uma curiosidade. Desses 2 anos que você ficou afastado, você trabalhou esses 2 anos integralmente nesse outro restaurante ou você Sim. pulou em alguns outros restaurantes? Não, eu trabalhei Sempre 2 mesmo. anos nesse restaurante. Tá, minha pergunta é... isso contribuiu para sua carreira, assim, dentro do... Do Camilas? Não cultura só Camilas, americana, né, mas você fala? na rede de alimentação. Totalmente. Tu aprendeu alguma coisa Totalmente. diferente ali? Totalmente. Você pode compartilhar com a gente? Posso? O que foi que você aprendeu? O que mais me chamou a atenção e o que eu trouxe para dentro do Camilas. E você vai saber disso também. O americano... Então, você pode falar o nome da rede se você quiser, não tem problema não. Era a Rede Sbarro. De italiano. Sim, né? a italiana. E eles são muito fortes aqui nos Sim, Estados sim. Unidos, né? E eles tinham um conceito chamado Carmelas, que era um restaurante não era... Porque o Sbarro é aquela loja de praça de alimentação. Tipo Spoleto, assim. Aeroporto. Isso. É né? restaurante de balcão. Sim. Só que o Carmelas era um dine-in. Verdade. E eu trabalhei no Carmelas por 2 anos. E era um corporate, né? Eles têm mais de 1.200 restaurantes em 31 países. E o americano, o que ele sabe fazer de melhor, meu irmão, é inventar processo. O americano é processo pra tudo. Think into the box. By the book. By né? the book. Cara, como é que varre o salão? Pega lá o livro que Manual. tá lá. Pá. Não, e o que é muito bom e muito ruim ao mesmo É tempo. muito bom e muito ruim. É ruim porque... chega Inibe no a momento- criatividade. Inibe a criatividade. E não só engessa. isso. porque Engessa. eu dou no mesmo exemplo. Se tá no by the book ali, varrer a loja da direita pra esquerda... pra Não você vai varrer da direita pra esquerda. Se você varrer É ao verdade. contrário, pra você mudar isso, é um isso processo aí. ainda maior. É um né? processo ainda maior. É muito doido. Então, cara, mas foi muito bom pra mim, porque eu passei por uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei com um chefe lá, tinha um chefe executivo chamado Giacomo Guagliardo, Italiano, parla italiano. E ele me ensinou muita coisa, me ensinou a criar receita, ele me ensinou... Que Nossa, legal. que legal. Olha como você foi abençoado, Pois Léo. é. Você já era o improvável, cara. Sim. Deus já estava trabalhando na tua Já tava vida, trabalhando, irmão. já tava Imagina, trabalhando. que top. E assim, você teve algum choque muito grande quando você fez essa troca? Porque ali, mal ou bem... Choque de cultura? Tá trabalhando com brasileiros, né? É. Tipo assim, brasileiro é a nossa raça, a gente conhece, Sim. né? A gente sabe os jeitos, os defeitos, as qualidades e tudo. Agora, quando você vai praticamente numa cultura nova, não tinha brasileiro, né? Não, era só americano lá. E qual foi o maior choque que você teve, assim, se é que você teve algum? Cara, foi exatamente esse. Do Porque, processo. e outra coisa, né? Um americano, por ele ser by the book, ele tem esse negócio. Sim. Isso que você falou é exatamente isso, tá? Ó, vai da esquerda para a direita e começa por aqui, começa por ali. E nós somos mais versáteis. A gente flexibiliza. A gente flexibiliza, a gente consegue... É o jeitinho. É o jeitinho, No né? bom sentido. No bom sentido. No bom Às vezes sentido. no mal também. Não, eu falo da criatividade. Não, sei, eu tô brincando. A gente, quando trabalha com americano, eu acho que o brasileiro é muito bem sucedido por isso, Sim, né? sim.
Pois é, lá o que a gente tinha? A gente tinha 3 cozinhas, né? Tinha a cozinha que a gente chamava de hotline, que era a cozinha onde preparava os pratos individuais. A gente tinha a cozinha da pizza e atrás a gente tinha a cozinha da preparação. Por exemplo, a pessoa que trabalhava na hotline, ela não sabia fazer pizza. A pessoa da pizza não sabia fazer hotline e nenhum dos dois sabia fazer a preparação. Extremamente processual, então, né? 100%, mas se alguém falta, não dá para repor. Pois é, eu em 3 meses lá, eu comecei a trabalhar nas 3 cozinhas. Uau! Tu já pegou os 3. Adoro. Por quê? Mas por quê? Porque os caras não tinham capacidade? Não era isso. Eles tinham capacidade sim, mas eles são muito by the book. E era uma coisa que nem passava pela cabeça deles aprender. Nem imaginaria aprender outra coisa. Poxa, a zona de conforto, né? Tua área, você vai limpar esse quadrado aqui. Então ele vai limpar aquele quadrado. E não tá errado, né? Não tá errado. É cultura. Se tiver sujo do lado, a cabeça dele do lado, não sou eu, porque não está no livro. Então, é só isso aqui que eu limpo. Já a gente brasileiro, a gente pensa assim, cara, já estou aqui, custa nada eu limpar isso aqui, vem aqui. É muito diferente, isso é verdade. Então, o que acontecia? Às vezes eu estava ali dentro da cozinha fazendo prato individual, o cara da pizza estava bem tranquilo ali na cozinha, não tinha saído muita coisa, e, tinham 4, 5 pizzas para o cara fazer. Cara, eu já estou aqui. O que me custa? A minha já hora vou lá. Já tá rodando. Já cara, que? vou lá. Irmão, passa para mim que eu vou montando. Você sabe que tem um dado estatístico, uma estatística, não um dado estatístico, uma estatística aqui nos Estados Unidos, que 89% das pessoas passam a vida inteira trabalhando no que elas não gostam. E você sabe por quê? Medo de mudar. Medo de mudar. Comfortable zone. É isso aí. Eles não mudam. E aí só 67% fica a vida inteira fazendo a mesma coisa. Ou seja, a diferença dos 89 para os 67 são as pessoas que, de fato, migram para algo extraordinário, que deixam de pensar into the box. E que são os grandes... Enfim, estrategistas, entendeu? Pessoas que viram empreendedores ou criam produtos e serviços porque decidem mudar. Isso é muito louco, cara. Por isso que o brasileiro, quando ele chega aqui, nossa, se ele tem vontade, eu creio nisso. Porque isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Você e o Alex, o que mais motivava vocês a seguir em diante? Cara, Eu sei que você trabalhava a tua mente. Sem ser boleto. Não, mas você tinha vontade, não tinha? Tinha. Você tinha vontade de crescer? Tinha. Então. Isso aí era algo que muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, cara, por que você está tão preocupado? O restaurante não é teu. Cara, mas eu tenho uma vontade de crescer. Já tinha visão de dono? Já tinha visão de dono. Então, é aquela coisa, né? Não tem jeito. Se a gente não agarrar e falar assim, cara, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Cara, tudo bem, não tem nada errado, tá? Não tem nada errado você falar assim, bem, eu não quero. Eu vou ficar aqui onde eu tô e eu vou deixar. Só que tem o seguinte, tá? Aí eu vou contar uma história. Eu era chefe de garçom do Camilas de Orlando, 98, ano 98. Tinha um cara que trabalhava lá, que todo dia, quase todo dia, ele ia comer lá. E sabe aquele cara com cara de rico? Cara de rico, chegava sempre bem arrumado. Cheio da beca. Cheio da beca, E muito educado, tratava todo mundo muito bem. E ele se sentava na mesma mesa, tomava a mesma bebida. E de vez em quando eu batia um papo muito superficial com ele. Mas eu falava, cara, eu queria saber o que esse cara faz. E um belo dia eu cheguei para ele, atendendo ele, fiz assim, irmão, posso perguntar uma coisa? Ele falou, claro. Você faz o quê? Ele, não, eu tenho empresa no Brasil, eu tenho empresa aqui eu tenho tantos funcionários, no Brasil eu tenho tantos e tal. E eu fiquei olhando para aquilo. Aí ele olhou para mim e falou assim, agora eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. O que você faz aqui? Eu falei, eu sou chefe de garçom. Ele falou, se você é feliz porque é chefe de garçom? Eu falei, sou. Ele, parabéns, é um mérito seu. Agora, se você tivesse falado para mim que não, eu ia dizer que era culpa sua. E ele pagou a conta e foi embora. Eu fiquei com aquela frase na minha cabeça por anos. E é isso mesmo. Até eu entender ela. Isso é forte. Eu falei, caramba, peraí. Se tudo que acontece de bom e de ruim é culpa minha, o passo seguinte é eu posso ser quem eu quiser. Sim. Porém, tem um detalhe aí, bem interessante, né? Acabou culpar os outros. Acabou. Não tem mais essa. Assuma a autorresponsabilidade. É autorresponsabilidade. Né? Tem um amigo meu que fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim, a culpa é minha, eu dou ela para quem eu quiser. Adorei, é verdade. Então, Verdade. quando você entende isso, você fala, bem, então acabou, né? Porque
vamos combinar Acaba o aqui. vitimismo, né? Vamos combinar aqui. Tem coisa melhor de a gente culpar os outros, né? Com Pô, certeza. é tão bom, né? Acontece tudo. Foi fulano. O dedo, né? Fica sempre apontando. E é engraçado que aqui nos Estados Unidos isso ainda é mais verdade ainda do que no Brasil, por exemplo, né? Pois é. Então, o que acontece? Quando eu entendi isso, eu falei, gente, acabou, agora acabou. Porque quando você entende isso, acabou. Fulano me sacaneou. Não. Você que não procurou saber quem era fulano antes de colocar ele na tua vida. Exato. Caiu no golpe porque quis. Não Você puxou a capivara. Não puxou a capivara. Então, Verdade. quando a gente passa a assumir esse controle, fala assim, não, é responsabilidade minha. Acabou, irmão. O limite é o céu. Exatamente. E aquela velha frase que todo mundo diz assim, né? Ou você acerta ou você aprende. Não tem erro. Não, é verdade. Não tem Eu essa. acho que a grande sacada no empreendedorismo é um bom ponto que você trouxe, Rê. Porque ou eu aprendi alguma coisa ou eu tive êxito. Exato. Não tem erro. Não tem. No empreendedorismo, e eu, né, recém-empreendedora, vamos dizer aí, eu sou bebê ainda, né? Eu tenho 5 anos só de empreendedorismo, mas eu digo assim, ou eu estou aprendendo something, ou deu muito certo o que eu fiz. Não tem essa coisa da síndrome da culpa, ai, não, eu errei, eu não sei o quê. Cara, se você passou, é porque tinha uma lição ali pra tu aprender, pra evoluir, entendeu? É o que eu creio, verdadeiramente. Com certeza. Agora, eu quero fazer um pouco de virada de chave aqui no nosso papo. Vamos lá. Você era garçom, né? E chegou o momento que o Manuel ele fez a proposta para você, né? Para você se tornar dono do Camilas. Ponto. Você aceitou a proposta, você... Assim, só para resumir, assim, o pessoal já deve conhecer. E você acabou fazendo um bom acordo com ele. Se não me engano, já conversou no off, já conheço um pouco da sua história. E você acabou pagando o Camilas basicamente com o dinheiro do Camilas, né? Sim. Né? Ele fez um Exatamente. contrato com você. Eu queria... Duas coisas de você. Que você contasse só um pedaço dessa história. Eu queria a sua interpretação dessa história. E depois eu queria que você respondesse a seguinte pergunta. Porque um dia você chegou lá, você era funcionário. Tipo assim, de repente, na outra semana, você já era dono. Eu quero saber o que mudou e como mudou. Dormiu funcionário, Na sua cabeça. acordou dono. Vamos lá. Com relação ao Manuel, né? Como a gente, né? O Manuel, ele sempre nos pagou, tanto a mim quanto o Alex, ele sempre nos pagou muito bem como gerente. Até porque ele reconhecia muito o nosso trabalho. Que legal. Agora, a gente realmente estava ali, a gente tocava o restaurante para ele, ele morava no Brasil, ele vinha uma vez por mês, mas tinha mês que ele não vinha, e quando não vinha, a gente tinha que trabalhar direto, e era normal, tá tudo certo. Né? E aí a gente tinha, assim, um dinheiro guardado. Então, ele falou, Léo, quanto é que você tem? Eu falei assim, Manuel, eu tenho tanto. Alex, quanto é que você tem? Você tem tanto. Então, dá aqui para mim, o resto eu vou dividir em 2 anos. Perfeito. Nós pagamos em 11 meses. Por que nós pagamos em 11 meses? Aí eu vou exatamente o que acontece com a maioria das pessoas. O maior erro das pessoas, né? É que elas são acometidas de uma vaidade tão grande que elas ficam cegas. Né? E elas começam a tomar decisões não de acordo com o que o negócio precisa, mas de acordo com a vaidade dela. Né? Então, quando a gente assumiu o Camilas e o Manuel falou, vocês têm 2 anos para me pagar o restaurante, eu e o Alex, a gente sentou e combinamos. A tua vida tá boa, Alex, como um salário de gerente? O Alex falou, tá. Cara, a minha também. Não vamos mudar nada, não. Vamos continuar gerente do Camilas até a gente pagar o Camilas. Oh, my gosh. Né? Então, Não elevou o padrão de vida, né? Porque virou dono. Não. E já praticamente respondeu minha segunda pergunta. Nada mudou. Nada mudou. Exatamente. Nada mudou. Não, Tanto perfeito, é aí que eu queria chegar. Que a gente, cara, foi trabalhar... Eu tinha, naquela época, quando eu era gerente do Camilas... eu gosto da história. Eu tinha um Elantra, né? Elantra, cara. Um Elantrazinho 2004, irmão. Que eu tinha comprado num leilão. E eu chegava para trabalhar com o meu Elantra como dono. Meus garçons com Mustang. BMW. Tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. É o ROI, visão de futuro. isso Tava aí. pensando lá na Cada um com frente. cada um. É isso aí, irmão. Então, enquanto a gente não pagou o Camilas, eu não me considerei dono do Camilas. Não tem pra quê. Ai, que visão top. Então, Então, eu posso discordar de você? pode. Você já se achava dono do Camilas quando você começou como
gerente de garçom. Você já com agia certeza. Já agia como. Já pensava Entendeu? como cliente e fazia parte da solução. Com Já certeza. tinha Você não visão de precisou- dono. Você não precisou fazer essa virada de chave. Por isso que eu tentei te provocar nessa Sim. pergunta. Né. Mas, na verdade, você não mudou muita coisa. Só foi conceitual. Né? Sim. Exatamente. E a gente, né? E hoje, né? Hoje a gente, além do... O Camilas hoje virou um grupo. Hoje nós temos uma churrascaria, nós temos a loja, a Yes Mega Stock, que é na frente do Camilas, né, que nós adquirimos a loja. Temos uma empresa de real estate, né? Que a gente trabalha comprando propriedade em leilão e vendendo, que é a própria 77. Nossa, Então, que legal. temos outros negócios, né? Tudo nascendo do restaurante. Tudo... veio No do fim Camilas. das contas. Deixa eu fazer. Voltando pro restaurante, assim. Depois eu quero abordar um pouco esses outros negócios que eu acho interessantíssimo. Principalmente quando a pessoa muda de ramo, né? A primeira pergunta que eu tenho é assim: a partir do momento que você e o Alex tinham uma palavra final no Camilas, entendeu? Qual foi a principal mudança que você implementou ali, que você observou? Entendeu? Se é que houve. Houve Né, nesse tempo. várias mudanças, né? A primeira coisa que a gente fez foi... nós fizemos... qual é o grande problema hoje de uma empresa? Se a gente olhar... O grande problema hoje de uma empresa... Porque, vamos lá, muita gente fala assim, a empresa tal, ela tem problema. Não, a empresa... Toda empresa, não tem problema nenhum. Mas como assim? Você está falando que... Não tem. Porque a empresa, ela é algo físico. A empresa, ela começa a ter problema, por exemplo, o Camilas. O Camilas começa a ter problema às 6h30 da manhã, quando entra o primeiro grupo para trabalhar. É isso aí. Deu meia-noite, todo mundo foi embora. O Camilas não tem mais problema. Acabou o problema. Acabou o problema do Camilas. Então, entendendo isso, onde é que a gente tem que investir mais? Em gente, Em gente. com certeza. Então, o que a gente fez? Né? Ao invés de... outro erro que muitos empreendedores, empresários cometem. Né? Adquirir um negócio, meu irmão, contrata a melhor equipe de marketing. Vou disponibilizar aqui, não sei quantos milhões ou $1.000 Para engajar. para engajar e a gente trazer pessoas para dentro. A gente fez o contrário. Foi como se a gente... Vamos fechar a porta aqui do Camilas? A gente não fechou, tá? Sim. Mas só para... Conceitualmente, né? Vamos trabalhar o nosso endomarket da porta para dentro. É isso Com aí. certeza. Vamos preparar todo mundo Para ficar top. Sim. para ficar top. É isso aí. E a gente começou a investir em pessoas. Sabe, cara, só para vocês terem ideia, quando a gente adquiriu o Camilas em 2013, nós ficamos com 3 anos com uma empresa que fornecia para a gente psicólogo, palestrantes e treinadores. Nossa, top. Por 3 anos. Ai, E gente. todo ano, que demais. e todo ano, a gente até hoje a gente manda, tá? A gente manda 2 funcionários nossos para fazer o curso de clientologia master dentro da Disney com o Claudemir de Oliveira. Claudemir, que eu Nossa, amo. que legal. Tem que trazer ele pro podcast. Cara, Claudemir, venha. Cara, a gente faz isso todos os anos, irmão. Sim. Ou seja, investir no capital humano reduz turnover, reduz reprocesso, retrabalho e faz as pessoas ficarem apaixonadas pelo que elas fazem. Exatamente. E fideliza o cliente também, porque o Muito. bom atendimento é o que fideliza Não, o cliente. gente, eu entro Só no que- Camilas, eu me sinto em casa. Só que a gente tem que entender, tem uma frase na Disney que a Disney fala o seguinte, eu acho top isso aí. Nosso primeiro cliente, quem é? É o nosso funcionário. Sim. É o que a gente chama de Ai. cliente interno. Sim. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou o nosso cliente interno. Quando a gente conseguiu vender o Camilas Pra para eles. eles, falei, agora vamos vender da porta para fora. Aí foi quando a gente fez aquele evento que eu trouxe. Ai, essa história é legal, gente. Muito Poxa, boa. naquela época não existia influenciador, existia blogueiro. Nós trouxemos do Brasil 10 blogueiros para cá. Entre eles estava a Boca Rosa. Sim, sim. Era blogueira. Na época Sim. estava o... como é que é o nome Ai, dele? eu lembro que você falou. Catraca Livre. Catraca livre. Tudo isso, cara. E a gente trouxe todo esse pessoal para cá. Você pagou para eles virem. Pagamos. Esse foi o seu investimento de marketing, vamos dizer assim, inicialmente. $60 mil na época. Na época, 2013. Muita gente chamando a gente de louco. A gente fez um evento chamado Orlando Sem Parques. Nós listamos 58 atrações que não são parques temáticos. Nossa, que legal. Dentro de Orlando. E nós trouxemos, porque todo mundo vinha para cá para falar dos parques. Eu falei, não, eu não vou falar dos parques. Eu vou falar o que Orlando tem sem ser parque. Até porque o Camilas já era uma página amarela da cidade, já Pois tinha é. tudo. Era o WhatsApp analógico. Era o WhatsApp analógico. Que top isso. Então, cara, a gente fez esse evento e aí como é que funcionava?
a gente trouxe esse pessoal para cá, colocamos todos eles numa casa, né? Tínhamos uma parceria com o pessoal de uma casa de vacation. Conseguimos transporte, então o transporte pegava eles na casa e todos os dias eles faziam 4, 5 atrações dessas. Ah, legal. Orlando fora os parques. Fora os parques. Que era coisa Cara, que não estava muito na mídia, né? Pois é. Cara, tem uma atração que eu acho fantástica. Até hoje eu vou, de vez em quando eu... Cara, chama Scenic Boat. Ai, do Winter Park. Cara, que você pega um barco, cara, e com um guia, e ele faz os 5 lagos entre Winter Park e Downtown. Nossa, que legal. Você já fez? Não, nunca fiz. Muito Cara, legal, muito gente. legal. Super experiência. Sabe o que eu tô querendo fazer? Vou mudar de assunto completamente. Minha família vai vir agora no final do ano, vai ficar lá em casa, né? Eu quero aquele bagulho de alugar tanque de guerra, tá ligado? Ele é muito doido. O tanque de guerra. Beleza, você vai levar pra tirar também. Quê? Pra caçar pato, ganso também, você vai Não, levar? então. Aí tem o esquema que tu aluga o tanque de guerra, acho que é tipo $200. Aí tu pode pagar acho que mais 400 ou 500, eu não sei os preços direito, mas é uma coisa nessa ideia. Aí você pode passar em cima de um carro, mano. Sucata de carro, né? Léo, você... Ó, o Renatinho, mano. Vamos fazer passeio de balão. Ô, Renatinho, nós estamos falando do... Não, os caras falando de Nutella Deus e tu aqui. vem raiz, mano. É Deus muito... falou de Deus aqui. Tem não que converter falou de guerra. Renatinho. Converter Renatinho. Mas, e aí a gente fez esse evento, foi super legal. E o final do dia sempre era igual. Eles levávamos todos para o Camilas, a gente fazia uma mesa, eles sentavam todos numa mesa, enquanto comiam, eles conversavam, comentavam o que tinham feito durante o dia. Rolava um network deles rolava ali sempre, natural. Tudo filmado. E eles sempre falavam assim, gente, ó, chegar no final do dia, tem que vir para o Camilas. Você, depois de uma rotina, assim, assado e tal. Então, a gente começou a conceituar a nossa marca. É engraçado você falar isso. Eu, como turista, né? Vamos lá, vocês estão falando de 97, eu era criança. Né? Mesmo assim, eu do Brasil, Ai, denunciou a antes de vir nossa pra cá, idade, Denunciou. cara. Quê? Nossa, Renatinho. Não, desculpa. Putz, ele era Não, criança, Léo. Peraí, vambora. Não, 97, eu sou de 86, eu tinha 10 anos. Para, tá bom, segue, vai. Segue, vai ter corte. Não, mas vai. agora eu quero fazer um elogio. E assim, eu já ouvia do Brasil, não tinha idade ainda pra viajar, né? Essa autonomia. Eu era criança, depois virei adolescente, Sim, mas sim. mesmo assim a gente já ouvia do Brasil. Já do falava do Brasil, Camilas. o Camilas como uma referência de um Sim. praticamente um ponto turístico, né? Sim, Né? sim. E foi fruto desse trabalho. Desse Era um trabalho. restaurante brasileiro. A gente conceituou a marca, né? Então, isso deu esse boom. Agora, me fala uma coisa. Teve um ponto muito importante que eu sei que o Léo foi um dos percursores aqui. Pandemia. Pandemia. 2020. Ih, assunto delicado, principalmente para restaurante, hein? Pro Léo não foi. E ele vai Não? contar por quê. Pandemia. Claro, porque Eu fiquei curioso pela sua risada. o empreendedor, ele é um cara que ele tem que ser muito criativo, muito resiliente. E acho que como o Léo tá dando aula aqui pra gente, problema você vai ter. Se você focar no problema, meu irmão, você não vai conseguir ir pra frente. E aquela história que a gente falou no início, a versatilidade do brasileiro, empreendedor brasileiro. Aí né? olha o Ziriguidum. Pandemia. O que aconteceu com o Camilas? O Camilas, né? A gente fechou por um período que todos os negócios tiveram que fechar. Claro. Quando reabrimos, você imagina um restaurante que trabalha hoje numa média de 1.200 pessoas, né, por dia. De 800 a 1.200. Receber 30 pessoas por dia. Você reabriu, mas os Estados Unidos não reabriu, né? Não fazia tanta diferença assim. Exatamente, né? Então a gente começou que a gente não fazia delivery, né? A gente começou Uber Eats, todas essas plataformas de delivery. iFood, Uber Eats. Camila começou e o pessoal iFood foi na não, né? onda. iFood é no Brasil. Exatamente. iFood é do Brasil. Eu não iFood uso, é- gente. Eu não sei. Ó, a pessoa então eu desculpa, eu não uso. Aí, Vai. 97. Te catar. E aí a gente começou a fazer também alguns eventos dentro do Camilas, né? Fazíamos noite do sushi, noite da pizza. E Começou o Camilas Lounge. começou o Camilas Lounge, né? E nesse momento quem estava te suportando ali era mais o pessoal local, né? O pessoal local. É. E é muito interessante porque muita gente, né? A pandemia, ela realmente ela veio, foi um divisor de águas, né? É por isso que hoje quando as pessoas perguntam para mim, fala aí do Léo, aí muita gente fala, não, eu sou empresário. Não sou empresário, eu estou empresário. Eu estou empresário. Situacional. É isso aí. Porque, enfim, eu vi muita gente no ano de 2020 que era algo e deixou de ser no dia seguinte. É bem Então, isso.
Eu falo que eu estou empresário e eu sou cristão. Porque hoje o que me define é ser cristão, não é ser empresário. Então, Você teve medo sim, na pandemia? Você sim. teve medo de não seguir adiante? Sim. Porque só tinha o Camilas, né? Não tinha a IES ainda, ou já tinha? Não, a IES não era nossa. Nem, ainda. nem a BR, né? Nem o BR. Nós abrimos o BR, eu acho que em 23? Não. 24? 2022. 22, Saindo é verdade. da pandemia. Saindo nós da abrimos. pandemia, é Foi verdade. foi 22, vai fazer 4 22. anos. Uau. É. Então, claro, tivemos medo, mas foi um medo controlado, porque o medo, ele paralisa, né? Então, você tem que realmente... a linha, ela é muito fina, né? Porque cara, só para vocês terem ideia, quem fazia o delivery era eu e o Alex. Olha aí. Às vezes o povo ligava, né? Eu tenho os clientes que são muito fiéis, né? E que frequentam Camilas todos os dias, são pessoas que moram aqui. E essas pessoas ligavam para nos apoiar, para pedir comida. Ai, que lindo. E aí, quando eles abriam a porta, tava eu lá com a comida deles. Você, Léo? Aí ficava todo sem jeito, Constrangido, né? né? Constrangido. E com a gorjeta na mão, pô, Léo, porque pode me dar que eu dou pro pessoal lá. Que demais. Então, Porque assim, nesse ponto, vamos lá, voltando um pouco atrás. Você, quando começou ali, restaurante, são outros tipos de batalhas, né? Você era responsável por você, sua esposa e seu filho. É filho ou filha, desculpa? São filhos, 4? né? Filhos, né? Não, mas na época. Hoje, Na época. 5? Ah, é, porque nasceu. Não, mas quando você recente. veio com um só. Um só. Sim. Não foi? Era ali. Mas agora que você é empresário, imagina quantos pais, mães e filhos e até familiares dele. dependem de você, É, né? a É pressão. outro tipo de batalha. A pressão, né? Na verdade, né? Uma das coisas que a gente precisa entender, né? Enfim, tem muita gente, né? Que tem muito empresário que tem aquele pensamento de ele acha que só ele passa por algumas coisas, ele acha que só ele tem direito a algumas coisas, né? E eu e o Alex, a gente é diferente. Quando a pandemia começou, a gente chamou todos os nossos funcionários e falou assim, gente, olha, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se a gente vai ter grana para bancar vocês, manter vocês, mas uma coisa eu vou garantir para vocês, fome ninguém vai passar. Então, a hora que vocês quiserem vir comer, podem trazer a família de vocês vão comer aqui. E não vão pagar um centavo. Meu Deus, Né? que virada. Tinha funcionário que ia toda semana, quase todos os dias, lá para pegar quem tinha para levar para casa. E já não trabalhava mais com a gente. Ou seja, não estava gerando renda, maior dificuldade também para Sim. arrumar outro lugar, não tinha o que comer, ele foi lá como um pergunta, ponto de apoio. Quantas pessoas fazem isso? Não é para qualquer um, né? Por isso que eu tô falando que ele foi, gente, um percursor e um visionário, porque depois do Léo, tá? Orlândia, o Léo, assim, no bom sentido, ele constrangeu, se eu posso usar essa palavra, os outros empresários do mercado de alimentos, porque se ele sofreu, todos sofreram, porque aí que eles foram entender a força do mercado local. Então, o Léo foi um visionário, porque aí os outros entraram na onda do delivery, foi ou não foi? Sim. Sim. Aí a gente começou, né, a fazer... E agora, olha que interessante, né? A gente entendeu também... a gente nunca deixou de fazer propaganda dentro dos Estados Unidos. Sim. Muita gente perguntava, cara, por que a gente fazia propaganda também na Globo Internacional? Que aí o pessoal de Boston via, de New Jersey via. Sim. E todo mundo pergunta, cara, vocês, né? Por que vocês continuam fazendo propaganda dentro dos Estados Unidos, né? Se a maioria do cliente de vocês... É de fora. É de fora. Olha que interessante. O mês de dezembro, a partir do dia 15 ou 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro, é o maior movimento do Camilas. De quem? Do Camilas, é o maior Sim. movimento. É aquela temporada, né? Só que é o seguinte, a gente até então lia esse movimento como turista vindo do Brasil. Esse movimento que a gente tem do dia 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro é o turista brasileiro que mora nos Estados Unidos e vem local. pra Orlando. Sim. Então, cara, o que aconteceu na pandemia? Quando chegou no mês de dezembro, a gente crente, né? Ali aquele 40 Vai ser pessoas, média. Meu amigo, era fila na porta. E eu e o Alex dentro, que nem louco, correndo com chorando de bandeja. emoção. Que delícia. Era trabalhando e chorando, amigo. Que delícia. muito bom, né? Então, e a gente só veio entender isso com a pandemia. Olha Então, que a pandemia lição. foi um divisor de águas para todo mundo. E outra coisa, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Tá lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes né? 3, de Então, 1 a 15. É isso aí. Então,
aproveitamos esse tempo. Foi um tempo que curtimos mais a família, aproveitei mais meus filhos, fiz o que eu nunca tinha feito aqui em tantos anos de América. Foi ali que nasceu o BR-77 e a IES? BR-77 foi, e a IES. Na pandemia, porque você teve mais tempo para pensar, para criar? Também, né? Então, a gente, logo quando saiu da pandemia, a gente abriu a churrascaria. Tá. Ainda estava... A gente abriu a churrascaria e um ano depois veio a loja, né? O Mike vendeu pra gente a IES Brasil, que é agora que IES hoje Mag Store. IES Mag Store, né? Então, vamos lá. Aí que eu queria chegar, eu tô curioso. Vamos lá. Você veio do ramo alimentício. Ok, você abriu uma churrascaria, não é um pulo tão distante do que é o Camilas, né? Você tem muita experiência com gestão de restaurante, com garçom, com cozinha, toda essa questão, né? Agora, como você foi se meter no varejo e por quê? Porque, assim, acredito que é uma operação completamente diferente, margens diferentes, tudo é diferente. Mas ele era bom em gente, lembra? Tem isso. Assim, a loja foi uma grande surpresa pra gente. A gente, no começo, a gente não queria. O Mike, que é o antigo proprietário, já tinha, né, sinalizado que queria que nós comprássemos. A gente, a princípio, falou, olha, a gente acabou de construir a churrascaria, a gente ainda está se capitalizando. E ele falou, mas eu queria muito vender para vocês. E ele vendeu para a gente. Enfim, é uma situação que eu não posso nem falar muito sobre isso, porque foi uma condição realmente diferente que ele fez para a gente. Não precisa entrar em detalhe, mas apareceu a oportunidade. Sim. E nós entramos, né? Enfim, tá ali do lado, o público é o mesmo, né? Para o pessoal saber, fica praticamente em frente ao Camilas, né? Exatamente. Aqui de Orlando. No mesmo mall, né? Então, Você acha que foi um passo de fé que você e o Alex deram? Totalmente. Foi um passo de fé? Foi, totalmente. Essa decisão, ela foi feita em oração. A gente não toma nenhuma decisão sem consultar a Deus. Isso aí é primordial pra gente. Então, foi um passo de fé, totalmente. Sim. Direcionamento de Deus. Só que você imagina, para uma pessoa que nem eu e o Alex, que a gente passou a vida da gente dentro de restaurante, dentro de cozinha, você pega uma loja com 3.000, 3.500, 4.000 SKUs, para você ficar louco. Pô, com certeza. Para você fazer o inventário daquilo ali... Imagina! Os primeiros 3 meses... Perfume, maquiagem. Os primeiros 3 meses eu voltava para casa... me questionando. O que eu fui fazer? Não, e não só isso. Por exemplo, a comida, você tem um ciclo ali, né? De compra, você tem um comportamento do negócio. Exatamente. Agora, quando você vai para um negócio de varejo, né? É um ciclo de negócio completamente completamente diferente. Tem produtos que vendem muito rápido, tem produtos que demoram mais para vender. Que demora as margens, né? São diferentes. Você perde um time, você... Tipo, tem coisa que não dá para estocar. Tem coisa que tem que ser just in time, por causa do valor. Exatamente. Não, e tem coisa que muda de valor muito rápido e também. Muda, enfim. Então, eu diria aí que os 2 primeiros anos nossos ali foi de muito aprendizado e de muita porrada, né? Foi o processo. E a sua esposa, Léo? Ela... ficou feliz, né? Loja com perfume, iPhone. Não, eu vou falar assim... A esposa, ela sempre tem um papel fundamental, porque ao lado de um grande homem sempre tem uma mulher. E eu estudo muito sobre isso, ainda mais agora em física quântica, que tem pirado a minha cabeça. Mas a sua esposa, como que ela arquitetava tudo isso com você? Assim, ela era a sua maior incentivadora? Cara, como é que... Eu tô no meu segundo casamento, né? O meu primeiro casamento acabou tem 12... Vai fazer 12 anos. E eu estou no meu segundo casamento, né? E realmente, o que hoje, vendo... Eu trabalho muito, eu sempre trabalhei muito. Você se considera um workaholic? Olha, desde que eu me converti, eu consegui dar um passo para trás. Que bom. Feliz por isso. Eu consegui dar esse passo para trás e entendi que... nem tudo é o trabalho. É isso aí. E engraçado, tá? E olha que coisa interessante, né? Quando eu me converti, o Alex se converteu junto comigo, né? Ele se converteu junto. E a gente, numa reunião, a gente falou assim, olha, vamos dar um passo para trás? Na época tinha só o Camilas. Vamos dar um passo para trás e... viver. E viver um pouco mais. Vamos orar mais. Vamos ajudar um pouco mais. Vamos estar na obra.
Cara, foi a gente dar um passo para trás e deixar Deus conduzir. Vieram umas 3 empresas. É muito louco. Eu adoro isso. Mateus Se desse 6:33, né? Buscar em primeiro lugar, né, o depois reino e sua reino. justiça. E Deu todas mole. as outras coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentados. Deu mole. Se tivesse dado 2 passos para trás, eram 6 empresas. Né? Não, irmão, não. Só um. Que Então, demais. É isso, né? Então, E ela te encorajava. sim. Não, hoje a minha esposa... a gente tem um relacionamento de muita conversa, né? E tem que ter. Que legal. Tudo tem que ser combinado. Sim, imagino. Hoje, apesar de não... Hoje, operacionalmente falando, o Camilas não precisa mais de mim. O Camilas precisa de mim estrategicamente, né? Do Alex administrativamente, que é o forte dele. Mas o Camilas hoje, nem o Camilas, nem o BR, ele precisa da nossa estratégia, da nossa mente, né? E hoje eu tenho também outras responsabilidades. Eu sou pastor, né? Eu prego, eu sou legendário, então eu participo, sou muito ativo no movimento, eu prego nos tops, né? Que acontecem. Então, hoje eu tenho uma agenda muito, muito louca, né? Agora, nesse primeiro diversificada, semestre, diversificada, né? Sim. Eu já fui para Atlanta, ontem eu estava em Sarasota pregando, né? Eu vou para Nova York em maio, final de maio ainda, devo ir para Seattle. Então, Muito legal. tudo isso, né, também faz parte hoje de um trabalho, que é um trabalho que eu faço para Deus. Hoje você se sente completo? Lembrando do Alex, lembrando do Léo lá no ônibus em Miami, tudo que você profetizou na sua vida. Você acha que você já concretizou tudo ou ainda tem coisa para fazer? Não, ainda tem. Sabia. O bichinho não para, não. A gente empreendedor, eu comparo o empreendedor a um alpinista. Uhum. O alpinista, ele vai subir uma montanha, ele vai passar frio, vai passar fome, vai se arranhar inteiro. Mas aí ele vai chegar lá no topo daquela montanha, quando ele fincar a bandeira dele, não tem sensação melhor de conquista, né? Ele vai olhar para toda aquela paisagem de cima daquela montanha e ele vai dizer, cara, eu consegui. E aí ele vai descer. E aí, quando ele chegar lá embaixo, o que é que ele vai fazer? Ele vai programar a próxima montanha, porque ele quer ter maior que a outra. Ele quer ter aquela sensação de novo. Né? Que Um legal. empreendedor nato, ele precisa ter essa sensação. Você tá sempre criando, criativo. Sempre criando. Ele precisa, obviamente, ter o time dele, e principalmente se ele tem família, né? Ele precisa ter realmente um relacionamento de muita comunicação, de muito amor com a esposa. Hoje, eu e a minha esposa, a gente conversa muito. A gente programa muita coisa, né? E entender, né? E é exatamente isso, né? O homem, ele precisa realmente... Porque a mulher de Provérbios 31, uma mulher sábia. Né? Edifica o lar. Ela edifica o lar. Então, se o homem não tiver uma mulher sábia do lado... Não prospera. Não prospera. Não mesmo. Então, hoje, eu aprendi... não só conversar, como escutar muito a minha esposa. Porque isso são os melhores conselhos. Né? E eu aprendi, porque eu só ia. Entendi. Eu só ia. Só vai. Só vai. Vou. Vamos. Era aquele volume de trabalho muito grande. E quando você entende, né? Isso hoje, na hora que ela fala, meu amor, não vai não. Ou seja, Deus e a legal. esposa são os seus caminhos para você isso seguir. isso aí. Que legal. E aproveitando esse embalo, eu queria saber do Léo empreendedor. Assim, qual o seu maior arrependimento, se é que tem algum ao longo da sua jornada? Assim, alguma coisa. Vou reformular minha pergunta. Alguma coisa para um empreendedor, alguém que esteja querendo empreender aqui nos Estados Unidos, né? Possa aprender uma coisa que você diga para ele assim: nunca faça isso que eu fiz. Existe alguma coisa dessa trajetória? Um aprendizado? Cara... Um alerta, entendeu? Alguma coisa que você tem que se arrepender. Já tive negócios que tentei abrir que não deu certo. Sério? Sim. Todo empreendedor, o empreendedor que não tiver uma história de fracasso, ele não é empreendedor. E com certeza não tem tá sucesso. prestando atenção, povo? Não tem. Repete. Um empreendedor que não tem história de fracasso, ele não é empreendedor. Não é empreendedor. Não é, jamais. Eu tive algumas. Né? Então, o conselho que eu dou, né? Muita gente, vamos lá, hoje a gente está nessa era aí dos coaches,
que usam mentor, coach, eles e adoram bora lá. frases de impacto, eles adoram mexe com a nossa mente. Chaves, eles adoram. Nossa. Eu vou pelo básico. Eu vou no feijão com arroz, aquilo que eu adoro, irmão. É isso aí. É o básico. Faça o básico bem feito. Quando a pessoa pergunta para mim, Léo, qual é o princípio básico do restaurante? Eu falo uma coisa só. O que é quente tem que estar quente. O que é frio tem que estar frio. O cara olha para mim e fala, mas como assim? Eu não entendi. E o que é limpo tem que estar limpo. É isso aí. Faz o teu básico bem feito. Então, vai abrir um negócio? Você não vai abrir um negócio do nada. Você, para abrir um negócio, você precisa entender se aquele negócio que você vai abrir tem demanda. Tem demanda para aquilo? Tem. Que tipo de público eu quero alcançar com isso? Então, são perguntas básicas que todo mundo faz quando vai abrir um negócio. Mas eles, às vezes, se preocupam em... Não, peraí, vamos... Aí começa... O brasileiro, ele é mestre nisso, né? Eu frequento... Eu ando muito nesses dois mercados, né? Que é o mercado americano empreendedor e o brasileiro, né? Você vai lá no Brasil, cara, você senta com os empresários, os caras usam cada expressões que, às vezes, eu nunca ouvi. Cara, adoro. Tal, e você olha para aquilo e fala, meu Deus, será que eu tô defasado? Porque o cara tá falando coisas aqui que expressões... os famosos jargões que vira... Aí você olha para aquilo e fala, não, irmão, é o básico. O americano, ele não tem essa firula. O americano, ele é por processo. De novo, E o básico ali bem feito. Straight point, né? Sim. Com certeza. Sim. Então... É o básico bem feito. É aquela pesquisa, irmão, básica, mas bem feita. Então, os negócios que não prosperaram, que eu tentei fazer, foi por falta de uma pesquisa bem feita. Uau. Aí você acha que... Uma dúvida minha, mas você acha que você cometeu esse erro de tentar enfeitar muito o negócio? Ou foi só falta de pesquisa mesmo, de fato? Foi falta de pesquisa. É? Aprofundar. Foi falta de aprofundar, de entender realmente o negócio. Entendi. Isso é verdade. Então, cara, a gente tem que entender. Cara, quando nós adquirimos a loja, eu sentei com a minha esposa e falei assim, olha, eu vou precisar que você tenha paciência. Porque eu vou ter que aprender algo novo. Eu vou ter que voltar, cara, foram 6 meses que eu e o Alex, era de manhã, de tarde, de noite, dentro da loja. Aprendendo. Que demais. Eu acho que esse é outro gancho, assim, muito legal, né? Porque no empreendedorismo, eu percebo que muitas vezes tem essa questão do ego, né? Então, existem empreendedores, eu não vou generalizar, mas existem empreendedores que acham que porque é empreendedor, ele não tem que aprender mais nada. Ou só porque teve um negócio de sucesso. Acha que é o top das galáxias. E quando eu vejo o Léo falar isso, que... Você percebeu a trajetória? Você está sempre aprendendo, é um aprendizado constante. Isso, para mim, é o que tem mais valor no empreendedorismo. Humildade para falar assim, eu preciso aprender isso aqui, para fazer bem feito. É isso aí. Olha, a gente precisa, sabe assim... Eu falo o seguinte, quando a gente... vamos lá. Muitas vezes a gente fala, poxa, precisa estar o dia inteiro lá dentro? Precisa. Sim. No começo, precisa. Sabe por quê? Porque chega numa hora, irmão, você está tanto lá dentro que começa a vir por osmose. Os olhos do dono engordam o gado. Literalmente. Você começa a respirar o negócio. Você né? começa a respirar. É como se você já fizesse parte daquilo e aquilo começa a pulsar dentro de você. E você já começa a olhar, você já começa a entender. Fazer uma expressão nerd, você começa a enxergar a Matrix. Ai, tava assistindo ontem, by the way. Começa a Adoro. enxergar a Matrix. ali. Mas é o empreendedor raiz. É o cara que sabe o processo end-to-end. Eu Não é só por não grana. digo nem o raiz, eu digo o empreendedor real. É verdadeiro. Olha, eu vou falar uma coisa que parece loucura, tá? Mas eu fiz isso. Né? Eu ia pro Camilas, né? Eu trabalhava 85 horas por semana. É o dobro da média. É o dobro da média. E aí foi sorte que ele teve sucesso. Eu ficava Durante poucos anos. eu ficava sorte. muito tempo ali dentro. E muitas vezes eu parava e ficava olhando. Só olhando, olhando o processo, olhando as pessoas, olhando o processo, olhava para o cliente, olhava para o rosto do cliente, olhava para a comida, olhava. Você começa a ler. Uau. Você olha e você começa a ler, a tua mente começa a criar relatórios. Começa a observar os padrões, né? Sem ninguém falar uma palavra. Meu Deus, eu amo isso. Então, mas isso é tempo. É tempo. De negócio. Você está dedicando tempo para você entender o seu business. E aí, de novo,
voltando aqui para o começo, quando a gente começou. Meu ramo é gastronomia? Não. Não, Eu estou no ramo de pessoas vendendo comida. Sim. Tá no ramo de gente. Eu preciso entender quem. gente. Gente, irmão, eu preciso ler pessoas. Hoje, para mim, eu vejo que hoje, para tudo na vida, qualquer coisa que você quer fazer com excelência, você tem que entender a mente humana. Você tem que entender pessoas. E você tem que ter humildade para reconhecer que as pessoas não pensam como você, Exato. que as pessoas não agem como você e que elas não vão receber o que você está falando do jeito que você receberia. Eu acho que isso, nossa, muda tudo, sabe? Fica mais simples de viver, não sei. Jesus fazia muito isso, né? Sim. Jesus, eu falo muito dele porque ele foi, para mim, ele foi a mente mais brilhante que já existiu, né? Augusto Cury fala isso, né? Sim. Sim. Mas por quê? Ele trouxe 12 completamente improváveis, né? Ele trouxe lá o corrupto, ele trouxe o traidor, ele trouxe tudo isso. E ele sabia trafegar muito bem. Porém, não era todo mundo que tinha a atenção dele 100%. Sim. Concorda? Sim. Pensando nisso, quando eu te perguntei que você ainda não terminou todos os seus desejos, qual é o próximo passo do Léo? Olha, a gente tá, né? A gente tem um grande sonho. Nós não trabalhamos mais por dinheiro, trabalhamos por propósito. Então quer dizer que para você não importa ter ou ter? Não, é legal a gente ter, claro que é. Né? Não vamos ser hipócritas. Mas hoje não é o nosso principal foco. Então hoje a gente entende, né, que existe um propósito por trás disso. Então eu quero que os meus colaboradores, os mais antigos, tenham a mesma oportunidade que eu tive. Ai, meu Deus. Tô curiosa. Mesma oportunidade que ele teve. Vamos lá. Então, fale mais. A gente estamos, né, em contato estamos trabalhando ainda com fundo de investimento, porque a gente quer abrir outros Camilas. Legal. Que E demais. eu quero exatamente pegar meus funcionários mais antigos, né, que eu tenho funcionário de 10, de 15, de 22 anos que trabalham conosco, e falar, quer ser meu sócio? Então, tá aqui, ó, um restaurante para você. Você legal. vai ter 15% ou 20%, enfim, vamos acertar isso aí. E você toca o restaurante. Legal. Ou Muito legal. seja, a mesma coisa, a mesma trajetória que você e Alex fizeram, você está devolvendo agora para o mundo a Sim. oportunidade que foi lhe dada. Sim, eles têm o mesmo direito. Que demais. Eles também têm família, eles também têm sonhos, eles também têm projetos. Nossa, tô toda arrepiada. Então, cara... Não, e vai abençoar outras famílias Meu também, né? Que vão Deus, trabalhar. não vai, expande isso E aí. assim, e você tem algum gol? No sentido, assim, de número de Camilas aberto ou de que estados aqui nos Estados Unidos você quer estar? Olha, a princípio, nossa ideia é Flórida. A gente quer, pelo menos aí, dentro da Flórida, estamos falando aí entre 5 e 8 unidades. Lá pra cima ou pra baixo? Flórida. Flórida, mas eu diria aí que mais para baixo. Mais para baixo do que Pra para cima. direção de Miami, né? Até porque pela concentração de brasileiros, talvez, ou você não quer Agora- nichar por brasileiro, você quer nichar... Olha, na verdade, a gente quer trabalhar mais com público hispano-americano e brasileiro também, obviamente. Público brasileiro. local e turista. Local e turista. E, obviamente, a gente pensa, né? Boston, que é uma comunidade brasileira muito forte. Queremos ir também para New Jersey. Enfim, temos esses objetivos, né? Marietta, Atlanta, né? Então, tudo isso a gente... Texas, que está crescendo muito Texas, para o mercado brasileiro e para a Exato. tecnologia também, né? Também. Então, a gente tem sim. E os esse- impostos também estão Estão bem atrativos. incentivos lá, né? Né? Então, a gente tem esse sonho ainda, né? Vamos colocando em Gente. oração. Se for da Eu vou vontade de orar Deus. também. Aí amanhã o Léo tá falando assim, vou dar 2 passos pra trás, 12 Camilas. Mas vocês perceberam, assim, a simplicidade que o Léo traz, tudo isso? Porque é de uma grandeza. Hoje o Léo trouxe pra gente ouro puro, ouro Glória a pó. Deus. Mas numa simplicidade, e eu vou ao encontro do que ele disse recentemente. Tem gente que usa tantas palavras rebuscadas, títulos, diplomas. Nossa. E ele traduziu o que é o empreendedorismo sem falar nada disso. Com Isso é muito certeza. top. O que vale, cara, é a o braço vivência. mesmo, tá lá, É vivência, vendo, cara. acontecendo. Mas e assim, tá? E aí eu vou falar para aquele empreendedor que começou,
que já conquistou algo e que quer conquistar mais. Hoje, o seu maior inimigo é você. Com certeza. Então, Creio. é exatamente isso. A gente acha que muitas vezes o nosso maior inimigo ele vem de fora. Não. É a inveja, é não sei quem, não sei o que lá. É você mesmo com a tua mente e com as suas crenças. E com a sua vaidade. E a sua vaidade. Então, Oh, my goodness. O que a gente precisa entender, né? Todos nós temos. Todos nós temos. Eu também tenho a minha vaidade. Ego, vaidade. Então, a gente precisa entender e combater. Simples, não tem nenhuma coisa. Não, combate a tua vaidade. Combate essas tuas crenças que te limitam. Combate. Né? Eu, por exemplo, né? eu sei onde aperta para mim. Você sabe onde dói, né? Eu e você sei, trabalha isso. E eu trabalho isso. Sim. Eu trabalho. E é isso aí. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E muitas vezes aquilo que para mim eu tenho que trabalhar, para outros são mais fáceis. Verdade. Mas o importante é você identificar. É você identificar. Eu por exemplo, né, eu controlo a minha vaidade o tempo inteiro. Que lindo que você está falando. A minha vaidade. Muita vulnerabilidade. E eu não que tenho legal. problema nenhum de falar disso. Às vezes as pessoas têm, não, porque não. Cara, eu sou vaidoso. É normal, é humano isso. Eu sou vaidoso. É. E aí o que eu faço? Se você olhar aqui, eu não uso roupa de marca. O Léo tá sempre de preto. Eu Não adoro uso. isso. Não uso roupa de marca. Porque eu não gosto, não, cara, eu adoro. Mas eu combato isso, porque isso não é a coisa mais importante. Muitas vezes chegou pra mim e falou assim, Léo, o tipo de empresário que você é, você tinha que ter um Rolex. Eu uso aqui a pulseirinha que a minha filha me deu. Ai, que fofa. O meu Léo também usa a pulseira que a Isa fez. Cara, é porque você não gosta de Rolex? Não, eu acho lindo. Mas não é isso que me molda, né? Mas não é isso que me diz molda. quem E eu eu sou. não posso deixar que isso... Então eu combato isso. Que legal. E olha, não Não tem é nada, feio ter, não mas é feio, não tem o que ficar tem nada ostentando. errado. Tem gente que pode ter. E para ele Tá tá ok. tudo bem. Eu acho que eu legal. não estou preparado para ter. E eu não acho feio falar isso. Que lindo isso. Eu não acho feio, sabe por quê? Porque isso é sinal que eu me conheço e eu sei quem eu sou. E aí eu volto para aquela frase. Eu tenho que me lembrar todo dia de quem eu sou. Da onde veio, Da onde veio. como chegou aqui. Para que meu barco esteja no prumo. E para que o seu objetivo não tenha distração. Porque, às vezes, muita gente se perde no meio do caminho por causa disso. E assim, certeza. tá? Você está o tempo todo lidando com os 7 pecados capitais. É o que eu creio. É isso aí. O tempo inteiro. E é aquela coisa, sabe, irmão? Hoje, vamos lá, né? Vamos lá. Meu irmão, se eu me perder, tem 180 famílias atrás de mim, irmão. Misericórdia. Você não pode. A Exatamente. responsabilidade é muito grande. Então, é muito grande. É muito grande. É muito grande. Então, eu preciso estar sempre ali, ó, pisando no chão, entendendo quem eu sou, entendendo qual é o meu propósito. Para que veio, Para quem vim. para onde vai. Entendendo que uma decisão errada minha eu posso destruir uma família. Então, eu não posso. Eu tenho que estar com minha mente sempre clara. Sem vaidade, sem orgulho. Eu não posso tomar decisão baseada nisso. Então, muita gente... Eu tenho um primo muito querido. E ele sempre veio para cá, né? E ele vinha... numa época que eu não tinha nada. E ele, muito bem sucedido financeiramente, e ele falava assim para mim: Léo, um dia você vai ter. Porque você trabalha muito, você é honesto, você é um cara que faz tudo certinho. Então você vai ter. E aí eu vou falar uma coisa para você: é muito mais difícil ter do que não ter. E eu pensava, ele só fala isso porque ele é rico. Irmão, é muito mais difícil ter do que não ter. Concordo. E são problemas completamente diferentes, né? A gente precisa ter, sabe, uma mente muito clara. Muito pura, humildade. A gente precisa ter uma família muito bem estruturada. Uma base muito, sabe, sólida. Jesus o tempo inteiro presente ali com a gente. Porque para desviar é fácil. Você sabe que é tão verdade o que você está falando. Eu lembro quando eu entrei na indústria financeira aqui nos Estados Unidos, a indústria financeira é muito diferente da indústria financeira no Brasil. Porque eu já vim de indústria financeira, eu sempre trabalhei em banco e tal, enfim. Aí uma vez eu estava num evento lá em Denver, Colorado. E aí um grande colega meu,
que é pastor também. Ele falou assim, nossa, eu venho nesses eventos... A gente comentando, indo no elevador do hotel. Ele falou, eu venho nesses eventos, é uma disputa de bolsa, de carro, de não sei o quê. Aí eu viro para ele e faço assim, amigo, nós estamos na indústria dos 7 pecados capitais. Nós não temos que aprender sobre life insurance. Sabe o que nós temos que aprender? A lidar com os 7 pecados capitais. Todos os dias. Por quê? Porque é uma indústria muito bem remunerada. É uma indústria que te possibilita viagens. Nossa, sei lá quantos lugares eu já fui. Aliás, semana que vem, tá, Renatinho? Sem podcast, porque eu tô no México. Já olhei na tua agenda. Obrigada, desculpa. Foi sem querer. Mas, assim, a gente tem que lidar o tempo todo com os 7 pecados capitais. Porque, pra mim, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E ele pode te corromper, cara. Sim. Ele pode te corromper assim, ó, no estalar de dedos. É isso aí. Se você não tem isso que o Léo tá falando. Que pra mim isso é a receita do empreendedorismo, sabia? Com certeza, sem dúvida. E assim, e graças a Deus, né? Eu tenho uma família muito bem estruturada. A minha esposa é a mesma pegada que eu. Que legal. A minha esposa, às vezes, eu falo, eu vou comprar uma bolsa para você. Ela não precisa. E às vezes ela tá na correria para sair, aí vai pegar a carteira dela, ela vai botar onde? Aí, de vez em quando tem umas bolsinhas da Yes que eu uso. Sim, você bota joga lá. lá dentro. Falei, não é possível, daqui a pouco ela tá usando sacola de Publix. Já fiz isso, amigo. Já usei sacola do Carrefour no Não, Brasil. da Yes, pô. Da Yes, pra propaganda da Mas Yes. assim, eu acho muito legal. Eu Sim, acho isso muito legal. simplicidade. Simplicidade. É Feliz a no melhor simples. coisa. É a melhor coisa. É bom ter? Claro que é. É bom ter as contas pagas? Sim. Sim. É bom ir para lugares legais? Sim, eu gosto. Eu gosto de ir para bons restaurantes? Sim. Sim. Mas isso Não te define, né? o que me define, não é o que me move. Sim. É diferente, né? Poxa, a gente pode ter todos esses gostos, mas isso não precisa ser a coisa mais importante. Que Não é. legal. Não é. Tem coisa muito mais importante que isso. Agora eu vou deixar a Fê com a parte mais difícil, que a gente já tá chegando a 1h20 aqui, e eu quero que ela faça os finalmente aí. Eita. vamos Última lá. pergunta? É, isso aí. Sempre ele faz isso comigo. Léo, a gente falou muito de passado, falou de presente, falou de futuro. A sua história é, assim, muito inspiradora. Aliás, obrigada por compartilhar conosco. Mas se tivesse algo que você tivesse que refazer novamente, o que seria? Tá difícil, hein? Fê, Não você- ensaiei. Eu não ensaiei. Veio do coração essa. Acho que o Holy Spirit que pediu para eu te perguntar. O que você teria que refazer? Se você tivesse que. Olha, refazer eu não sei se seria A palavra correta. correta, mas se eu pudesse hoje voltar no tempo e falar assim, Léo, o que é que você... qual decisão que você tomaria que você deixou de tomar? Qual, Sim. eu diria que eu gostaria de ter conhecido Jesus mais cedo. Eu acho que eu teria evitado aí muitos problemas que, enfim, me tiraram muito do caminho. Então, hoje o segredo do meu sucesso é porque a minha mente ela está em Cristo, né? E se eu tivesse tido essa mente em Cristo há muitos anos atrás, talvez eu não tivesse magoado tanta gente, talvez eu tivesse ajudado mais pessoas, talvez eu tivesse através de que, porque a gente não é nada, mas quando a gente se converte e o que Cristo dá para nós e a gente começa a compartilhar, a dividir isso, a gente passa a fazer diferença na vida das pessoas. Então, talvez eu tivesse feito mais diferença na vida das pessoas, porque, enfim, hoje não é. Hoje eu penso, cara, eu poderia ter ajudado fulano lá atrás. Às vezes as pessoas perguntam, Léo, tu tem ideia de quantas pessoas você já conseguiu impactar, talvez com a tua história, talvez com a ajuda tua? Eu nem tenho ideia, mas eu tenho ideia de alguns que eu não consegui ajudar e eu poderia ter ajudado. E isso, às vezes, aperta o meu coração. Eu falo, puxa, se eu tivesse a minha mente em Cristo, naquele período, eu teria feito diferente. Então,
seria isso aí. USA Talks. Muito bom. Ai, Jesus. Jesus. É ele mesmo. Vou até tirar a câmera da Fê aqui. Léo, então queria te agradecer por ter vindo, por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua experiência aí com a gente, né? E assim, só pra gente finalizar, quem quiser entrar em contato contigo, você pode, se você quiser deixar o seu contato, você fala para aquela câmera ali, ou seja, no Instagram ou de alguma das suas empresas. Eu vou deixar o contato da Juliana, né? Da Ju. Da Ju. Ai, a RP. Da Ju, a da Chu. Coitada. Chu linda. Não vou fazer isso com ela, não. Não, a gente manda, tô brincando. Gente, mano. Não, mas pode ser, olha, eu sempre acompanho o Instagram do Camilas. Né? Eu não vou passar o meu Instagram porque eu sou péssimo com o Instagram, eu quase não entro no Não, meu. o Instagram do Camilas, da Não, IES até e da quem BR. quiser conhecer até o restaurante Camilas, que acho Sim. difícil não conhecer, mas quem quiser Sim, ir lá. sim. Mas também. pode entrar através do Instagram do Camilas, né? Que é o @Camilas Restaurante. E com certeza eu estou sempre ali junto, acompanhando também. E vai ser um prazer Muito bom. poder conversar. Ou na IES Mega Store, né? Ou Comprar na IES Mega Na IES Mega comprar um Store. iPhone novo. Não, e os perfumes, gente. Olha eu fazendo merchan, mas é verdade. Tem uns perfumes, vocês precisam visitar a IES Mega Store. Faz assim, ó. Vai no Camilas, come gostoso. Aí depois você passa ali na IES Mega Store. Fala com a Juliana. É isso aí. E compra, porque tem parcelado, tem... Não tem? Tem. Parcelado, tem... Meu, gente, vocês têm que ir. Pelo amor de Deus, até eu que sou daqui, amo de paixão. Muito bom. Gente, muito obrigado, Léo. É isso. Obrigado Valeu, a você. Léo. Obrigado, Até mais. obrigado por essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Foi muito bom. Obrigado. Amém. Valeu, tchau, tchau.